Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Adiantando que não é o capítulo 11 ainda, tá bom? Nós estamos dando boa noite aos amados que estão conosco, essa igreja linda, presencial, e os amados que também pela internet interagem conosco. É uma alegria tê-los com muita ênfase, tê-los aqui conosco também em espírito, em comunhão, neste culto dos homens, cuja temática será a real e eterna prosperidade. A real e eterna prosperidade. Nesta noite, nós iniciamos lendo um texto muito conhecido da amada Igreja do Senhor, que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, 1 Reis 2, versículo 3. 1 dos Reis 2, verso 3. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Te bendizemos e te celebramos, Pai Santo, nesta noite em que aqui nos diriges, onde tua presença é notória, onde ligarás aqui o que estaremos na tua palavra ligando, para que o Senhor possa então dar seu aval, o seu carimbo de supremo pastor, de Senhor absoluto de sua igreja. Já nos concedeste a bênção dos 5 minutos de oração, a bênção de uma tremenda e maravilhosa ministração, de tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, também capacita-nos para que tenhamos a mesma desenvoltura, para que possamos estar prontos a fazer como o teu ministério já o fez, a render-te louvores, graças, e que a tua presença seja para nós, nesta noite, a principal preocupação, o principal objeto de adoração, a tua gloriosa presença. Em nome de Jesus, amém. Torno a ler esta palavra que se encontra em 1 dos Reis 2, versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Muito bem, amada Igreja do Senhor, temos trabalhado, temos cultuado, devocionado de forma linda sobre a questão da prosperidade bíblica. E aqui o Senhor estabelece, através da visão que delegou a Moisés, coisas tremendas, coisas maravilhosas para as nossas vidas, e as instruções de Davi aqui encontradas do capítulo 2 do primeiro livro dos Reis, no seu versículo 3, citando a lei de Moisés e citando os juízos, mandamentos, testemunhos e juízos, para que prosperes em tudo quanto fizeres, executares e por onde quer que fores, a prosperidade do Senhor te acompanhará. Muito bem, nós recentemente traçamos um paralelo interessantíssimo. Por exemplo, alguém diz, poxa, a real e eterna prosperidade. Então, por conseguinte, subentende-se que há uma irreal, passageira e fracassada prosperidade. Exatamente. Há uma prosperidade alheia, aleatória, e que se não coaduna, e não se ajusta à prosperidade facultada, dada por Deus. É uma prosperidade rota, irreal, sem sentido. E dela
fez menção, e em vários lugares, como em Abacuque também, mas há a notoriedade do capítulo, ou do número 73 dos Salmos, quando o nosso Asaf, ali é Asaf mesmo, instrumentista que realmente levou o povo a adorar, o Asaf estabeleceu, quando na passagem de Salmos 73:3, que minha linda, amada e ungida pastora Nayufi irá ler, Salmos 73, versículo 3, a princípio, pastora, e depois de 17 ao 19, aí mesmo nos Salmos 7:3, 3, e depois, meu amor, 17 ao 19. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. 3 esse, agora de 17 a 19. Até que entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Muito obrigado, minha pastora. Linda leitura, tremenda leitura. Eu repito o 3 do 73 do Salmos de Asaf. 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então aqui o Asaf, ele dá uma visão para a igreja da sua fragilidade, da sua até carnalidade, do seu humanismo, da sua humanidade, quando ele diz e confessa que ele tinha, olha o verbo, eu tinha inveja. É incrível, pois eu invejava no passado, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então existe uma prosperidade passageira, que aos nossos olhos, que a nossa visão e a nossa observação parece uma prosperidade sem freios, ou uma impiedade do ímpio prosperar sem freio. Então o Asaf se referiu e fez menção a essa forma irreal, a esta forma passageira, portanto efêmera, de se ter uma prosperidade, não pautada no temor, nos mandamentos, na retidão, na equidade, na justiça. E ele então diz, eu invejava a prosperidade dos arrogantes, ou melhor lendo, pois eu invejava os arrogantes ao ver, ao contemplar a prosperidade desses perversos, ou dos perversos, a mesma visão. Então é claro que essa prosperidade, ela existe, ela é às vezes fruto do trabalho, e hoje todo o judeu que deriva, que descende de Israel, e principalmente da tribo de Levi, quando ele traz no seu nome, no seu sobrenome, um dos nomes das tribos, eles são dizimistas ferrenhos, eles são observadores do Pentateuco, do Torá, ferrenhos, eles até não creem em Jesus, porém, eles praticam a visão, a atribuição do dízimo, e por isso são, entre aspas, abençoados, e por isso deixam herança, e herança bendita a seus filhos, trabalham e são merecedores do seu trabalho, do soldo, do salário, do que o seu trabalho faculta a eles em termos de remuneração. Eles são altamente trabalhadores, e até o ímpio, quando ele prospera, e aí entra a perversidade, e aí entra a impiedade, a gente já preconiza, já entende, a leitura já expõe, de que é uma prosperidade pautada com malícia. É algo que se aufere, que se lucra, que se consegue através do roubo, da fraude, da malícia, da inveja, da contenda, e que não vai muito adiante, é efêmera, é passageira, é uma prosperidade que não leva a nada, e causa ruína, como está escrito nos Salmos mesmo de Asaf, 73, quando ele expressa aqui
uma temporalidade, uma versão adverbial de tempo. Até que, olha lá, até que entrei no santuário de Deus e atinei, e prestei atenção, e entendi e discerni o fim desses prósperos ímpios, desses prósperos perversos. Eu até que entrei, antes disso, é como ele diz, eu tinha inveja, eu invejava os arrogantes por sua prosperidade perversa, mas até que, olha lá a construção adverbial de tempo, até que entrei, e isso é fundamental, no santuário de Deus e atinei, e prestei atenção ao fim deles. Quantos aqui estão no santuário do Senhor? Quantos aqui, homens, sentido genérico, homens, mulheres, claro, estão no santuário do Senhor? Quantos aqui fazem parte do Senhor? Então você está atinando. Nesta noite o Senhor também te chama para que você atine, para que você preste atenção, para que nós discernamos, entendamos que temos uma herança eterna e que, portanto, a nossa prosperidade é real e eterna. Então, todos os que aqui estamos, alguém pode dizer, pastor, mas a minha linha genealógica, a minha família, não é uma família detentora de bens, de recursos para que me deixem, eles familiares, herança. Os meus ascendentes, os meus avós, tetaravós, pais, enfim, não me deixaram e não me deixarão nada. Mesmo assim, se você tiver o temor do Senhor nos seus mandamentos, estatutos e nos seus testemunhos, você será próspero, ainda que você comerá o melhor desta terra, e no porvir a vida eterna, e tu tens, eu tenho, nós temos a herança do próprio Cristo. Tudo que o Deus vivo nos dá é uma herança eterna, incorruptível, real, imorredora, eterna. Ah, pastor, além do corpo de glória, além da mansão celestial que cada um de nós teremos, além da vida eterna e do gozo eterno, nós teremos uma herança eterna? Sim, mas esqueça a verba, lá não tem euro, lira, não tem a libra esterlina, não tem o real, não tem a peseta, não, lá tudo é alegria, gozo, satisfação, contentamento e deixa eu repetir essa palavra, gozo eterno, inimaginável, incomparável, inenarrável, que desfrutaremos para toda uma eternidade. Lá, portanto, irmãos, não haverá saudades, não haverá invejas, não haverá nem resquício de lembrança, porque essa lembrança não é que percamos ou perderemos a memória, não, é que não convém lembrar essas coisas, que o mundo carrega consigo a herança, principalmente somente do valor monetário adquirido com e às expensas de coisas terríveis, não é? E hoje nós, os que estão pautados, nós dizemos da igreja que não é obrigada que a igreja toda saiba disso não, tá, meus amados? Mas numa investigação, obviamente, do órgão de justiça norte-americano, descobriu-se que uma figura nacional não é só milionária, é multimilionária. E as suas verbas se estendem para além de suas contas físicas, digitais ou tangíveis, foram alocadas no lugar que já foi descoberto, onde arrolou e promoveu a desgraça de toda a família. Então, amados, isso aí é para que você entenda que a nossa herança não será essa, que nós não temos esse tipo de herança, e que essas pessoas não podem nem desfrutar de prosperidade. Porque o que é ser próspero? Alegre, feliz, contente, em toda e qualquer situação. É claro que nós lutamos, e todos nós como evangélicos, como homens e mulheres de Deus, todos nós lutamos por sermos bem aquinhoados, bem assalariados, que possamos receber a nossa remuneração, o nosso trabalho. Aqui tem empresárias de valor, aqui no nosso meio. Bendito seja Deus em suas vidas, e que essa prosperidade continue, em que pese a crise, vocês não perderão o ganho, não perderão a prosperidade, nem a daqui, porque você, nós provaremos o melhor dessa
terra, e no porvir a vida eterna. Mas como escreveu João na terceira carta, João, são 3 cartas, a terceira é tão pequena que nem capítulo tem. Eu já pediria à nossa ministra, Carla Lobato, que nos lesse a terceira carta de João, somente o versículo 2, só para que nos lembremos, daqui a pouco eu retorno de onde começamos. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amado, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E nós todos sabemos, amados, de que essa terceira, tanto quanto a segunda, a terceira de João, é escrita pelo presbítero João ao presbítero Gaio, a quem eu amo na verdade, porque ele vivia na verdade. Traçamos aqui um paralelo recentemente, quantos lembram? Não é preciso dizer amém, não é preciso confirmar, entre Gaio e como era o nome dele, aquele palavrão, quantos lembram? Quantos lembram do nome dele? Exatamente, Diotrefes, ou Diótrefes, pior ainda, né? Então, amados, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a prosperidade, ela engloba alegria, vida, saúde, contentamento, gozo, e uma alma próspera, ela atrai prosperidade. Uma alma próspera é uma alma boa, é uma alma que não retém, que não rouba a Deus, que não exerce nenhum tipo de avareza. Uma alma próspera era a alma do presbítero Gaio, quem que pese ter sido consagrado e não ter trabalhos à época seculares, vivia totalmente do evangelho. Então, esse amado, faço votos que tu seja próspero de saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a prosperidade, ela é uma característica pertinente, dada e é associada ao homem, à mulher de Deus. O homem de Deus, ele é próspero só em temer o Senhor. Ele é próspero mesmo que ele não tenha herança familiar. Ele é próspero mesmo que seja ou não seja empresário. Se for do ramo empresarial, melhor ainda, porque ele serve o evangelho, às vezes na própria obra e também na própria questão empresarial, e por isso ele é bem sucedido duplamente. E assim nós somos felizes. E por isso que nos Salmos, já lido pela pastora, 73, lido 3:1, somente o 3, depois do 17 ao 19, até que entrei no santuário de Deus e atinei, e prestei atenção no caminho deles, no fim que Deus dá a eles. Então, amados, não nos iludamos. O Senhor, escreve a Asaf, dá a devida ou o devido fim aos arrogantes perversos e que são herdeiros e que são possuidores de uma grandiosa prosperidade. Até que entrei no teu santuário, no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. De súbito. O que é súbito? É uma coisa que é subitamente, repentinamente, imprevisivelmente, não se espera, é atingida. Assim diz o Senhor, que quando Ele ferir, essa pessoa cairá de uma tal forma que não haverá cura para ela. O Senhor mesmo os coloca em lugares escorregadios. Aí nós imaginamos, né, faz parte do imaginário, como seres humanos. Poxa, o Deus vivo pega o cara que é arrogante e diz assim: olha, meu irmão, vai por aqui que é cheio de lodo, tu vai levar uma queda. Não é isso não. Lugares escorregadios é pela própria consequência do que eles fazem. Eles estão sendo
levados ao matadouro, e o próprio Deus os executará, porque eles serão levados para lugares escorregadios e serão destruídos sem que haja nenhuma cura, nenhuma salvação. Então, amados, aqui é o fim, aqui está o fim dos arrogantes, dos que possuem uma prosperidade não real, não eterna, mas efêmera, passageira. Então, nessa noite, todos nós que aqui estamos, não estamos e jamais perderemos tempo, estamos com certeza, convictamente, fazendo mais forte e mais consolidada mais uma página da história das nossas vidas, ao termos uma prosperidade real e eterna. Muito bem, nessa noite, portanto, nós queremos ler com a igreja também. Eu iniciei lá com 1 dos Reis 2:3, quando o Senhor diz que, se observadas, Davi dizendo os estatutos, os mandamentos, os preceitos, os juízos do Senhor, conforme a lei de Moisés, as pessoas seriam prósperas por onde quer que fossem. Aqui, é claro, nós já não temos mais a lei de Moisés, que não mais nos acusa, porque se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos acima da lei, essa que serve apenas de apontar as transgressões, e não salva. Então, nessa noite, eu vou para uma palavra interessante também, que está no primeiro livro dos Reis, também, capítulo 10, versículo 7. 1 Reis, capítulo 10, versículo 7. É uma narrativa de uma figura interessante. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Obrigado, minha pastora linda. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Quem foi ela? A rainha de Sabá. Ela veio lá do sul, ouvindo a fama de Salomão, e ela pensou nisso por muito tempo. Ela tinha um reino forte, a rainha de Sabá. Sabá era uma potência à época, um reino forte, riquíssimo em minérios, metais, enfim. E ela ouvia a fama de Salomão, homem íntegro, homem que era próspero, homem que era sábio, homem que sabia e escrevia provérbios. E ela diz assim: olha, eu vim e vi com os meus próprios olhos o que me falaram, mas eu quero dizer que eu não vi nem ouvi nem a metade. Sobrepujas, ultrapassas, excedes toda a fama que eu vi, excedes em sabedoria e prosperidade. Então ela associou, ela conectou a prosperidade de Salomão ao quê? A um sábio procedimento, a uma sabedoria de vida. Alguém diz, e depois ele prevaricou, pecou, foi punido, mas foi salvo, porém sofreu muito, foi rigidamente detido por Deus com açoites, com varas de homens, mas foi salvo. Então Salomão teve essa declaração histórica da rainha de Sabá: eu, contudo, não cria, eu, contudo, não acreditava nestas palavras, ou naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos, eis que não me contaram a metade. Sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. E é óbvio que ela conversou muito com Salomão. Salomão a levou pelos átrios, a introduziu na sua recâmara, mostrou o palácio, mostrou as riquezas, os depósitos, os seus servos, os seus serviçais, e ela ficou impressionada com a maneira sábia com que ele conduzia os negócios, com que ele portava-se diante dos empreendimentos que Deus delegara, dera a ele, a tal ponto que ela ficou abismada. Sobrepujas, ultrapassas, vais além
da fama que eu vi. Então, amados, é muito bom sabermos que, não que sejamos ou queiramos, nós todos como igreja, nos comparar a Salomão, mas quantos aqui desprezam ou desprezariam a sabedoria? Nenhum de nós. Nós queremos tê-la, nós queremos vivê-la, e o resultado disso será em tua vida o quê? Prosperidade, saúde, alegria, contentamento, gozo. E uma das grandes visões da sabedoria é que você, eu, nós sabemos administrar o que ganhamos. O ímpio, ele detona, o ímpio, ele tem um saquetel furado. O ímpio, ele colhe com a direita e perde com a esquerda sempre perde, né, amado? Ou seja, vai embora, escoa ou escoa é mais correto, sai pelo ralo, porque ele não tem sabedoria em conduzir os seus negócios. Você não, até na alegria, o que você gasta com a alegria de seus filhos é abençoado por Deus. O que você dá de presente para os seus filhos, por mais humilde que sejam esses presentes, ou se você pode ou não pode dar, tudo o que você fizer por sua esposa, por sua casa, por sua família, será abençoado. Tudo o que e no que as tuas mãos puserem, será abençoado. Porque Deus abençoa, Ele te dá o pago do teu trabalho, Ele abençoa a tua vida e Ele te coroa de contentamento, de alegria e de gozo. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz, gozo e contentamento no Espírito Santo. Então, acima de tudo, que tenhamos essa pauta. Qual é o nosso primeiro momento? O reino de Deus. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então, o que é o reino de Deus? Alegria, gozo, contentamento, paz. Amados, contra essas coisas, diz a palavra, não há lei. Porque você ama, você adora o seu Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Muito bem, então nessa noite, nós ainda temos tempo suficiente. Eu de repente confundi com sábado agora, mas não, hoje é sexta. Glórias a Deus. Diz assim também, e eu quero que os amados possam ler, Deuteronômio 29:9, eu creio, e peço ao Christian Lucas que nos faça essa leitura em Deuteronômio 29:9. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então, amados, se nós estamos sendo fiéis a essa aliança, fiéis à palavra que nos é ministrada, podes ter certeza de que o Senhor te abençoará e tu irás prosperar em tudo quanto fizeres, em tudo quanto realizares. Quantos assim creem? Quantos assim podem dar uma alegre salva de palmas ao Senhor? Muito bem, eu quero só relembrar o que já lemos anteriormente em outros cultos, mas eu quero trazer à memória da igreja uma palavra muito simples, que se encontra no segundo livro de Crônicas. Peço ao nosso ministro amado Yuri Oliveira, que nos possa ler essa palavra no segundo livro dos Crônicas, capítulo 20, versículo 20, do segundo livro dos Crônicas, ou das Crônicas. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muito obrigado, Yuri. Continua com o microfone, ministro Yuri, que eu cometi um esquecimento. Linda a leitura é essa mesma, tudo que está aí é maravilhoso, mas eu quero só agora a parte final. O Yuri vai ler a parte C, que eu não falei, estou falando agora, lá de quando Yuri ele fala, crede no Senhor, vosso Deus, está já, lá no final.
Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muito obrigado, ministro. A culpa foi do pastor Afrânio, que não especificou o detalhe, mas foi linda, a leitura é aquela mesma, tudo é viável, tudo é maravilhoso. Eu vou ler o 20, C ou B, a parte última. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui cabe uma análise. Olha que coisa linda. Primeiro ele fala assim, quando eu digo primeiro é a força de expressão. Crede no Senhor Deus, vosso Deus, e estareis seguros. Aí, perfeito. Aí eu falei para vocês de judeus, de levitas, de homens e mulheres que temem o Pentateuco, que procuram não errar, e que, por serem fiéis e por serem dizimistas, e muita gente o é, não pense você, muita gente o é, e é abençoado por isso. Mas aí vem a segunda parte dessa última reflexão, desse último período. Aí eu leio de novo o que já foi introduzido pelo Yuri. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Perfeito. Agora, crede nos seus profetas e prosperareis. Agora olhem para cá, e eu sei que vocês estão olhando. Crede nos seus profetas. Quem não congrega pode crer em profetas? Olha que reflexão linda. Eu sei que o olhar de vocês é de não. Olha, Eduardo Guerra, o seu olhar firme, está dizendo não a Nazaré, Mara, todo mundo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando envolve profetas, o Senhor está falando de congregação, queridos. O Senhor está envolvendo convívio, o Senhor está envolvendo comunhão. Então, há uns que creem no Senhor, estão seguros. Você lê lá, lemos no começo, mandamentos, observam testemunhos, porém aqui, crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, quando a palavra de Deus está sendo exposta, ela está sendo profetizada. Então, nessa noite tem profeta, na quarta-feira tem profeta, na segunda-feira tem profeta, na sexta, no sábado, domingo tem profeta. Então, crede na palavra, crede nos profetas que ministram a palavra como ela é, e prosperareis, E para a comunhão final, para a rota de conclusão final, em Provérbios 28, 25, diz algo interessante. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então, amados, há dois caminhos, e não é o caso de ninguém aqui, graças a Deus, no corpo de Cristo. É o que é cobiçoso pelas coisas do mundo, não cobiceis, não vos interesseis para as coisas, não lembreis, não trazeis à memória aquilo que não dá esperança. Por favor, tira a riqueza maldita, tira o dinheiro mal arrecadado, tira isso da tua mente. O cobiçoso, ele arrecada, ele colhe até se tiver, mas creio em nome de Jesus que não tem, no corpo de Cristo, ele levanta contendas. Mas o que confia no Senhor, além de não levantar contendas, prosperará. Então, qual é a opção que nós temos? A salvação, glória a Deus, é automática, é livre. Sacrifício de louvor, que são lábios que confessam o nome do Senhor, amém. Congregar, que é um mandamento glorioso, sim. E aí, confiar nos profetas e não contender, não levantar contendas. A Bíblia fala que isso é abominação para Deus. Não levantem contenda a Afrânio, não levante contenda da Dagoberto, Felisberto, e tantos nomes aí bons para serem usados, porque você que não levanta contenda, você que não é rixoso, você que não traz à memória coisas que fazem mal, você fatalmente prosperará. Quem quer nessa noite ser atingido pela fatalidade de Deus? Olha, é pouca gente, né? Mas é brincadeira, vocês não querem falar, viu, internauta? Eles não falam, eles apenas expressam no olhar. Quantos de nós queremos ser prósperos? Amém? Então vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Obrigado, Deus, por tua palavra, Senhor, nesse maravilhoso culto dos homens. Obrigado porque estamos aqui na tua presença. E agora abençoa-nos mais e mais e tremendamente mais com teu ministério de louvor, que vai subir em meio aos aplausos do teu povo ao Rei Jesus, o único digno de toda honra e toda glória. Que o ministério de louvor venha e que novamente aplaudamos o Senhor.